Ora viva, bem-vindos a mais um episódio do Bancast, o podcast da revista Bank. O meu nome é Luís Correia Real, sou o vosso anfitrião e tenho comigo os convidados residentes do costume, o Bruno Martins Soares, o Luís Filipe Silva, e hoje temos um convidado muito especial, o José Freitas. Bem-vindo, Freitas. Vamos falar de banda desenhada hoje. Obrigado. Estou contente de estar aqui, como sempre, não é? Já sabes. Ora, muito bem-vindo. E, olha, eu faço aqui uma pequena apresentação tua e tu corrige-me se eu disser algum disparate. A coisa mais importante que tu fizeste foi em 1989, quando publicaste Dungeons and Dragons em Portugal. Já te disse que eu sou um jogador de Dungeons and Dragons há muitos anos, desde os meus 15 anos, para aí, que deve ter sido quando a tua caixa saiu, mais ou menos. E o Dungeons and Dragons faz parte do meu imaginário, dos meus jogos favoritos, influenciou aquilo que eu leio, aquilo que eu escrevo, as bandas desenhadas que leio. Aquilo que tu existas. Isto foi na longínqua década de 80. Depois trabalhaste muitos anos na Devir, Portugal, estiveste envolvido no lançamento do Magic the Gathering, portanto estamos a falar de milhões e milhões de cartas, e digo que eu devo ter amigos que gastaram muitas dezenas de milhares de euros em Magic the Gathering. Eles têm caixas e caixas e caixas e caixas. Como freelancer, trabalhaste na Levoire, na Gifloy, estou-me a esquecer de alguma? Trabalhei para a Salvato também, para a Panini e para outras editoras mais pequenas e menos conhecidas, mas sim. E atualmente estás na Seita, que é um projeto muito giro, é uma cooperativa de banda desenhada, depois vais poder falar um bocadinho sobre isso, não é? Sim, eu já estou mais ou menos exclusivamente na Seita há pouco menos de um ano, mais ou menos. Ok, começaste então em plena pandemia. Sim. Olha, uma curiosidade. Como é que vendeu a caixa de Dungeons and Dragons? E que impacto é que teve na altura? Porque foi praticamente a única coisa que alguma vez se publicou na língua portuguesa de Portugal, Dungeons and Dragons. Não houve continuidade, já houve mais 4 ou 5 edições, já vai na quinta. Não há mercado, eu sei que não há, porque os jogadores compram em inglês, eu compro em inglês, jogo em inglês. Mas como é que vendeu na altura quando tu lançaste isto, no final dos anos 80? A minha relação com a caixa vermelha, que é que tu estás a falar, que é a caixa do Basic Dungeons and Dragons. Exatamente. Eu, na altura, também fiz uma espécie de associação com uma empresa com quem trabalhei na altura para lançar a caixa vermelha, que foi a SOCTIP, a Sociedade Fotográfica, era uma grande gráfica portuguesa. A distribuição do jogo foi feita, na altura, pela Europa América, que publicava aqueles livros de que tu és o herói e que tinham bastante sucesso. E que tenho vários exemplares. Eles publicavam os da TSR e publicaram também o Dragonlance. E, portanto, Exatamente. Havia ali uma ligação, digamos, temática. Na altura imprimiram-se 5.000 caixas da edição do Dungeons and Dragons Caixa Vermelha. Custava quase 5.000 escudos, que são 25 euros hoje em dia, ou seja, para a altura era um produto caro, mas não vendeu nada mal e teve bastante impacto. Ou seja, eu tenho a sensação que se terão vendido durante os 2 anos antes de se suspender a venda por motivos vários, legais, de se ter acabado essa relação, essa empresa em parceria entre mim e a SOCTIP, devem-se ter vendido umas 3.000 caixas, em 1 ano e meio, 2 anos. Também se editou uma aventura, fizeram-se muito menos exemplares, e também se importou muito material em inglês, porque isto caiu em cima do lançamento da segunda edição de Advanced Dungeons and Dragons, e o AD&D, segunda edição, na loja da SOCTIP na altura, mas também em distribuição mais restrita do que a da Caixa Vermelha, porque a Caixa Vermelha era em português e a Europa América colocou em literalmente 100 e tal pontos de venda. Mas o material em inglês vendia muito bem e a gente, nessa altura, também percebemos, e é o mesmo problema que eu sinto hoje em dia com a banda desenhada, que a nossa grande competição nunca ia ser outro gajo em Portugal que editasse um roleplay em português, mas sim o material em inglês. Pronto, isso é uma espada de Damocles que pesa sobre todos os editores de banda desenhada e sobre todos os potenciais. Não, deixa-me dizer
que nós, com a ficção, com a literatura, sentimos exatamente a mesma coisa, fundamentalmente nos títulos de Fantástico. Nunca te esqueças que o George Martin tinha um livro no top, cá, nossa edição em português, e depois, logo a seguir, estava a edição em inglês, o mesmo livro. Claro, isso é típico. E eu vou-te contar uma história que me deixava de cabelos em pé. Aqui há uns anos atrás, no Festival da Amadora, eu trabalhava com a G-Floy, era o representante da G-Floy em Portugal na altura. Nós editávamos aquela série super conhecida do Saga, do Brian Vaughan e da Fiona Staples. É um space opera divertido e que um sucesso imenso. Pá, e apareceu uma miúda no stand e ela, tão giro, o Saga, eu tenho os 2 primeiros volumes que vocês lançaram. E eu, super solícito, tá bem, mas nós já editámos o 3º, o 4º e o 5º e estão aqui, sim, eu sei, mas eu não quis esperar, comprei tudo em inglês. E tinha tudo em inglês, tipo até ao 7. E, portanto, isso é a nossa sina como editores. Eu agora trabalho numa área de banda desenhada na Seita que tem muito mais material franco-belga. O francês é um bocadinho diferente. Mas mesmo assim, os fãs empedernidos muitas vezes compram em francês. Quando sai em França, já eles têm. Não é? Isto para não falar dos nossos grandes clientes, como a FNAC, que a gente lança o volume 1 de uma série e no dia em que vai para a FNAC, eles têm pilhas do volume 2, 3 e 4 em inglês ou em francês ou o que for. Tu sabes como é que é, não é? Sim, pois isso não ajuda nada, não. Mas o roleplay, o Dungeons and Dragons, vendeu muito bem na altura. Teve vendas, não foram vendas assim com um pico, mas vendas muito sólidas e muito constantes. Mas depois, por questões legais e por uma incompatibilidade que se gerou entre mim e o pessoal da Soctip, e eles não terem querido continuar sem mim, eles cancelaram o contrato e desistiram daquilo. Eu, entretanto, já estava noutra empresa em que estava a editar o Battletech e outros títulos, e acabou aí um bocado a história do Dungeons and Dragons em português. Mas tenho que te dar os parabéns por teres lançado em português o melhor jogo que alguma vez foi concebido pela mente humana. Estamos de acordo. Aí estamos de acordo. Uma curiosidade que nós às vezes falamos um pouco aqui entre nós. Tu tens uma ideia quantos títulos editaste de banda desenhada desde que começaste a trabalhar na indústria? Não te consigo dar um número. Se calhar devíamos ter feito esta pergunta antes para fazer as contas. Mas é fácil, porque é excluindo revistas, porque no tempo de Advir publicou regularmente, mensalmente, títulos da Marvel durante 6 ou 7 anos. E, portanto, só aí, se considerares que a gente nunca lançou menos do que 3 por mês, e houve meses em que lançámos mais, 7 anos vezes 12... são 84 vezes 3, pronto. Só aí tens 200 e tal revistas de 48, 72 páginas que se fizeram. Mas excluindo isso, na Devir foram largas dezenas de trades e de álbuns, talvez 70, 80 livros. Na Salvat, só a coleção das Marvel Official Graphic Novels foram 60 livros. Na Levoar, só de super-heróis, foram outros 60. Outras coleções, mais as coleções das novelas gráficas, mais outras coisas que eles fizeram, só na Levoar eu devo ter produzido entre 250 e 300 livros. Na G-Floy terão sido outros 150, nos cerca de 6, 7 anos que trabalhei lá. Outros títulos dispersos, outros 20 ou 30, dificilmente terão sido menos que 500 livros de banda desenhada. Nada mal. Claro que em muitos casos a minha intervenção é mais a de um coordenador, não é? Eu tenho uma equipa que trabalha comigo há muitos anos, entre tradutores, legendadores, designers, revisores, encomendam-me um livro e eu entrego o livro pronto a imprimir. Basicamente, isso é o meu trabalho como freelancer. Mesmo assim é recorde. É muito livre. É assim, não me querendo gabar, mas houve um ano, que foi o ano de 2015, em que 60% dos livros que saíram no mercado português foram produzidos por mim, basicamente. Porque foi um ano em que não havia tantos lançamentos de outras editoras assim. A Levoar editou muita coisa e foi o ano em que saiu a coleção das graphic novels Marvel da Panini Salvat cá.
E, portanto, sei lá, em 150 livros que saíram cá, eu produzi 80, ou qualquer coisa assim do género. Não tenho a noção exata dos números, mas foi qualquer coisa assim. Ok, como sendo um guru da banda desenhada, qual é que é o autor ou a série favorita? Que eventualmente tenhas publicado, ou que se calhar nunca tenhas publicado, porque às vezes pode-se dar o caso, tenha sido a concorrência a publicar, ou que não esteja sequer lançado cá. Os meus autores preferidos, de uma maneira geral, são sempre argumentistas, porque, ao contrário de muita gente em Portugal que tem um gosto talvez mais clássico na banda desenhada, se é verdade que o desenho é uma coisa que atrai inicialmente, quando uma pessoa está a manusear um livro numa livraria, à medida que vais comprando, tendes a orientar-te para as histórias. E durante décadas eu poderia dizer que o meu autor preferido de banda desenhada é o Alan Moore, que é um dos maiores argumentistas britânicos, mas teve um impacto absolutamente desmesurado no mercado anglo-saxónico dos cómics nos Estados Unidos, etc. Mas há muitos outros autores que eu adoro. A produção do Alan Moore é que, de uma maneira geral, invariavelmente, praticamente sem exceções, é toda de um nível superior. Às vezes é espetacular, às vezes é meramente bastante bom, mas é sempre muito, muito bom. Quando se é meramente bastante bom, não está nada mal. Quando isso é o pior que tu produziste, é muito bom, não é? Porque o Alan Moore escreveu uma das histórias que é considerada uma história definitiva do Batman. Escreveu uma das histórias que é considerada uma das histórias definitivas do Super-Homem. Escreveu o Watchmen. Depois, um dia, quando já supostamente tinha querido retirar da banda desenhada, etc., foram lá uns americanos da Wildstorm, convenceram-no a fazer um imprint de histórias dele nessa editora, que foi o ABC, America's Best Comics, e no espaço de 2 anos tudo o que ele produziu era espetacular, e basta dizer que inclui o Prometheia, o League of Extraordinary Gentlemen, etc. Tem isso tudo. Sim. Ele é um argumentista ímpar, e é um argumentista que há muitos bons argumentistas, porque têm histórias espetaculares e são capazes de dar boas indicações aos desenhadores. Mas o Alan Moore é um gajo que é capaz de levar as indicações aos desenhadores a um ponto que testa os limites daquilo que é possível com a banda desenhada. Pronto, basicamente. Porque a banda desenhada, como todos os média de contar histórias, não é? Porque a banda desenhada não é um género. A banda desenhada é uma maneira de contar histórias. É um médium. Depois há o teatro, há a televisão, há o cinema, há o romance, whatever. Mas, como todos, há coisas que só se podem fazer em banda desenhada, tal como há coisas que só se podem fazer em teatro, em cinema, em TV, etc. E ele, sistematicamente, foi à procura daquilo que só se podia fazer em banda desenhada. E na obra dele há muitas... Eu não acho que haja outro argumentista de quem se possa dizer que tenha mais do que uma história que testa os limites daquilo que é possível fazer em banda desenhada como uma coisa que só dá para fazer em banda desenhada. Agora, há outro argumentista que eu adoro. Para encaixar um bocadinho naquilo que tu estavas a dizer, se calhar depois já ainda podes voltar a isso, mas porque estavas a falar dos médiums, eu de facto tinha aqui uma pergunta para te fazer. Eu também, durante muitos anos, a banda desenhada acompanhou-me, não é? Eu comecei a ler banda desenhada, ainda não sabia ler, lia o Cascão, lia a Mónica, lia os Patinhas, não fazia ideia do que é que estava lá escrito, mas lia na mesma, não é? Depois, quando comecei a ler, já eram os Tintins, os Asterix, os Lucky Lukes, aquelas coisas todas, e depois tive a Marvel, não é? Durante a minha adolescência, a Marvel era bastante importante. Como todos os adolescentes, não é? Quando eu estava, tínhamos os super-heróis Marvel, tínhamos os X-Men, havia uma série de revistinhas que a gente sabia que saía todas as semanas, saía pelo menos uma. Mas eu lembro-me de ter tropeçado num livro que me marcou quando tinha ali 16, 17 anos, 18 anos, que foi o Ronin do Frank Miller. Que ainda hoje é um livro que eu gosto imenso.
E eu lembro-me perfeitamente de ter pensado, eu estava habituado ao Asterix, estava habituado ao Tintin, estava tudo com aquelas vinhetas, com aquelas coisas clássicas, e de repente eu estava a ler e pensei, espera aí, isto já não é literatura com imagens, isto já é cinema em papel. É isso. É a coisa em si, não é? Para usar um termo kantiano, das Ding an sich. É uma coisa que de repente ganhou porque o Ronin tem ele faz uma coisa que eu acho que a gente poderia imaginar que a animação também pode fazer, que é aquela cena da explosão que vai passando de página para página, que o design da explosão é o mesmo, mas que as personagens andam. Ok, isso é espetacular e na altura não sei se era muito visto em banda desenhada, mas a gente pode racionalizar e dizer assim, ok, poderia talvez de uma maneira geral na animação ser possível fazer uma coisa assim, mas não, porque ele depois faz isso com páginas que se desdobram, que foi uma coisa que nunca se tinha feito na altura e que foi uma coisa que a DC teve para lhe dizer que não vamos fazer, porque é demasiado caro, porque a ideia de não é a meio do livro, é mais para o fim, de repente tens 2 páginas que abres e de repente o centro são 4 páginas mais 2 de cada lado e a cena dá a volta. Isso não é possível fazer. Eu digo isto não é para afirmar uma superioridade da banda desenhada como linguagem de contar histórias. Todas as maneiras de contar histórias têm as suas... Mas eu muitas vezes insisto nisso, porque há aquela ideia de que a banda desenhada é para crianças. E voltando ao Alan Moore. Alan Moore tem 2 histórias que são absolutamente maravilhosas e que só dá para fazer em banda desenhada. Numa, ele conta 2 histórias 100% diferentes, mas uma é contada com os personagens em primeiro plano e a outra é contada com personagens em segundo plano. E se tu lês tudo ao mesmo tempo, é super confuso. Tu tens que chegar ao fim e tens que voltar ao princípio para ler a história que está por trás da história. Como num romance é diferente de um cinema, porque tu podes parar, podes refletir sobre o que viste e, portanto, tens uma relação com a história que é diferente da do cinema ou da televisão. E ele tem outra história, que é dessas ABC Comics, desses America's Best Comics, que é uma homenagem ao Will Eisner, e é uma história que é impossível fazer noutro médium, porque é uma história em que cada página está dividida em 4 vinhetas horizontais. Cada página é o mesmo prédio visto de frente. Cada vinheta é um andar, mas cada vinheta é uma década do tempo. É os anos 20, 30, 40, 60. E a história pode ser lida andar a andar, portanto, lês tudo o que se passou no primeiro andar, da primeira página à 8ª página da história, ou pode ser lida de cima para baixo, andando para trás no tempo para perceber o que é que justificou o acontecimento do último andar. Essa história é absolutamente... Eu não vou dizer que ela é perfeita, que ela é extraordinária, porque como todas as coisas que são feitas para testar o limite de uma maneira, de um médium narrativo, tem um lado artificial, aquilo tem que encaixar para poder ser lido assim. Portanto, tem um lado não 100% orgânico. Mas é impossível de fazer de outra maneira. Não dá. Não é? Eu não sei se vocês conhecem o Scott McCloud, o autor do Understatement Comics. Ele disse que quando começou a fazer esse livro e a fazer livros sobre a narrativa nos cómics, na banda desenhada, que ele começou a perceber, digamos, o que é que diferenciava aquele meio de expressão dos outros meios. Ele diz que é essencialmente a forma como manipula o tempo. Manipula no sentido de tirá-lo de uma linearidade, que é aquilo que tu tens nos outros meios. Quando lês um livro, quando vês um filme, uma série, etc., tu segues obrigatoriamente um fluxo temporal, ainda que saltes, ainda que vás para trás e para a frente na narrativa, mas há ali uma necessidade de continuidade temporal em intervalos específicos. E ele diz que no cómics, tu no limite podes abrir e espalhar um livro todo no chão e tens a história toda contada e ao mesmo tempo todas aquelas páginas, todas juntas, podem formar uma meta-história, né? Toda a imagem vista de cima podem formar uma meta-história ao mesmo tempo. Portanto, é o único meio em que tu consegues ver a história ao mesmo tempo
se for esse o caso. E tem piada dizeres isso, porque volta ao Alan Moore. Há um número do Prometeia que é assim. Eu não sei se vocês conhecem bem o Prometeia. Eu tenho a Prometeia. Isso é uma coisa de loucos. Aquela ilustração deve ter levado à loucura o ilustrador. É um cómic que é um póster. Ok? É um cómic que foi vendido como cómic. Tu abres e desdobras e tens as 24 páginas ou 16 páginas duplicadas no chão que formam uma história que pode ser lida em qualquer sentido e com qualquer... Lá está, é demasiado, não é? Não é uma coisa que se venda a um fã casual de banda desenhada, mas é uma coisa que só é possível em banda desenhada. Pronto, e isto tem sido a minha luta há anos e anos e anos para cá. Começou, digamos que a minha entrada nesta ideia de que as coisas não são para crianças não começou tão teórica e tão meta-narrativa como eu estou a dizer aqui. Começou porque eu comecei a editar a Marvel, porque calhou, foi um negócio que veio dar a Advir e nós, sócios da Advir, na altura, achámos que era uma coisa gira de fazer e os nossos sócios brasileiros, que eram os sócios maioritários da empresa, eram todos mega fãs de banda desenhada e de cómics. E a oportunidade de editar a Marvel levou-me a dar-me conta que nunca ninguém tinha editado super-heróis em formato livre e nunca ninguém tinha feito uma seleção dos bons títulos de super-heróis, dos Frank Millers, dos Grant Morrisons, do Hellboy, do Sin City, etc. E, portanto, tudo começou de uma maneira muito simples, eu a dizer, pessoal, a banda desenhada americana não é só super-heróis, e além disso, os super-heróis não são só para crianças, há coisas boas, há coisas giras, há coisas relevantes para contar, etc. E aos poucos, a minha educação de banda desenhada começou também como editor, eu era leitor antes, mas a gente, às vezes, como leitor, nem sempre questiona a estrutura, nem sempre questiona a cena por trás do palco, não é? A gente, às vezes, não se dá conta de que há muito mais por trás daquilo que a gente adora do que aquilo que estamos a pensar no momento. Pronto, e foi assim aos poucos. A minha luta tem sido, a banda desenhada não é para crianças, a banda desenhada não é literatura e também não é não literatura. É uma maneira de contar histórias, tal como o romance, como o cinema, como a televisão, como o teatro. Não é um género, porque género é ficção científica, fantasia, romance, pornografia, whatever. E não é para crianças. Quer dizer, pode ser para crianças, tal como a literatura também pode ser para crianças. O Harry Potter é para putos de 10 anos, a banda desenhada é para putos de 10 anos, mas isso não quer dizer que ela seja toda ingênua, parva, infantil, etc. Há banda desenhada para pessoas de 30 anos ou 40 anos. Eu lembro-me nos anos 90 em que eu cheguei a fazer crítica de banda desenhada no DNA, não é? Que era no DN, durante vários anos. Ainda em 2 ou 3 anos. Era eu, portanto. Mas a minha luta era um bocado essa. Era a minha luta era um DNA era o suplemento para miúdos, não era? Não, era o suplemento especial de cultura do DN. E a minha questão era sempre um bocado essa, que era havia uma ideia muito, muito fixa de que a banda desenhada, mesmo aquelas pessoas que achavam que a banda desenhada não era para miúdos, estavam muito focadas no franco-belga, quando de facto havia japonesa, havia anglo-saxónica, americana, que apesar de estarem a falar de super-heróis, apesar de estarem a falar de pós-apocalipses e coisas assim, e mechas e não sei o que mais, não eram para miúdos e eram bastante sofisticados. E eu tentei, dentro dos meus parcos conhecimentos na altura, cheguei a fazer a crítica do Sin City, se bem me lembro, na altura que eu fiquei fascinado. Eu adoro Frank Miller. Eu fiquei fascinado com o Sin City e cheguei a fazer crítica. Mas tu estavas a falar e eu estava a pensar numa coisa curiosa, que é a própria literatura também tem assim os seus limites e consegue abordar os limites de uma forma que se calhar outros meios não conseguem. Eu tenho 2 ou 3 histórias que eu escrevi em que basicamente eu sou muito imagético a escrever, mas tenho 2 ou 3 histórias que eu escrevi que são coisas que não é possível serem uma imagem, não é? Eu tenho um conto, por exemplo, onde tenho uma fotografia
e eu estou a descrever a fotografia e cada canto da fotografia que eu estou a descrever é incompatível com os outros. Portanto, aquela fotografia não é possível existir. Essa De facto, essa lógica... Ou seja, tu és o Alan Moore ao contrário, tu pegas na imagem e fazes um texto. Bolas! Mas eu acho que essa questão da imagem é muito relevante, porque nós todos temos, penso eu, a experiência de ir ler um livro depois de termos visto o filme e percebermos que isso condiciona a nossa leitura do livro. Portanto, a imagem tem uma espécie de persistência e de força que é diferente. Enquanto que a nossa experiência de ler um romance, pela primeira vez, digamos, naive mind, sem ter visto um filme, e se calhar já não é 100% possível para as gerações mais novas, significava que cada um de nós gerava na sua cabeça um mundo próprio. Pronto. A banda desenhada não tem isso, obviamente. A banda desenhada condiciona imenso a visão ou a imagem que tu fazes da história. Não há como fugir dali. Mas tem... Portanto, a banda desenhada eu acho que é tolhe na imaginação imagética, mas permite lá está, essa abundância de tempo e de simultaneidades que não é possível no romance. O romance é o contrário, permite que a gente volte atrás e que a gente mastigue e digira uma história e permite que a gente tenha uma imagem 100% nossa. Claro, condicionada pelas nossas experiências, o que for o caso disso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma linearidade, tem uma linha no tempo que não há de onde fugir, não é? Freitas, eu sei que tu tens duas histórias muito giras, que é mesmo daquelas dos tipos que vivem da banda desenhada, não é? Não podia ser contada por mim. Que é do Arkham Asylum com a DC. E depois tens aí um recorde de publicações do Batman do ano 1 também, não é? Bom, não sei se é recorde, não sei como é que foi noutros países, porque há países que não são países de nhonhós como nós, que é porque os fãs portugueses são um bocadinho nhonhós. Tu editas, tipo, 10 anos depois de um livro estar 100% esgotado, reeditas e, pá, que estupidez, que desperdício, podiam estar a fazer outra coisa, estão a reeditar um livro e não sei o quê. Pronto, há sempre uma espécie de renegação do que já foi editado, nem que tenha sido há 30 anos, e é uma maneira de se ser, entre parênteses, racistas para com os fãs que entraram no fandom entretanto, não é? Porque tu dizes assim, pô, já tinha saído o Arkham Asylum ou o Batman Ano 1 em 2005 e a gente reeditou em 2015. Isso é como dizer que quem se tornou fã de banda desenhada depois de 2010, pá, azar, não é? Ande nos alfarrabistas e não sei o que, se quer conhecer um dos clássicos da banda desenhada americana. Portanto, eu tenho um recorde de edição do Batman Ano 1, editámos pela primeira vez, se não me engano, em 2002, foi um dos primeiros livros, se não, eu penso, o primeiro livro que se editou da DC Comics na Devir. E foi um dos livros que teve mais sucesso na Devir. Eu lembro que a primeira tiragem do Batman Ano 1, em trade, baratinho, capa mole, o papel era bom, mas pronto, não era muito caro. Tirámos 10 mil exemplares e ao longo de 3 anos de distribuição em bancas, redistribuição em bancas, distribuição em livrarias, nova distribuição em bancas, venda em packs com descontos, etc., venderam-se para aí 7 mil exemplares, o que é muito bom. Não há muitos livros de banda desenhada, mesmo na altura, que vendessem 7 mil exemplares. Depois, em 2004, 2005, a DC fez uma edição dos 25 anos aniversário especial do Arkham Asylum. Nós tínhamos mandado destruir as sobras que tínhamos da primeira edição, porque já estavam muito estragadas e tinham vindo devolvidas das bancas tipo 3 vezes, ou o que fosse. E um pouco contra o consenso do pessoal na Devir, decidimos reimprimir 4 mil exemplares da nova edição, ainda em capa mole, mas com mais 40 páginas de extras e de esboços e o argumento do Frank Miller, blá blá blá. E esses 4 mil exemplares, ao longo dos 3 anos seguintes, 3, 4 anos seguintes, esgotaram. Pronto, também. Depois, entretanto, passaram-se muitos anos, eu saí da Devir,
comecei a trabalhar como freelancer com a Levoar. O meu trabalho como freelancer começou por ser de simples adaptação, mas muito rapidamente passou a ser um trabalho também de ajudar a construir coleções, dar sugestões, etc. E em 2015, quando se lançou uma coleção dos 75 anos do Batman, 10 livros, eu sugeri reeditar o Batman Ano 1. Porque já há muitos anos que não se vendia o anterior. Também um bocadinho nada contra a opinião geral. Fez-se, foi o primeiro volume dessa coleção de 10 livros do Batman e está esgotado. Está de tal maneira esgotado que em 2019 a Levoar reimprimiu o Batman Ano 1 numa edição melhorada, um bocadinho maior, com uns extras diferentes dos outros. E, portanto, ao longo destes anos todos, eu presidia 4 edições diferentes do Batman Ano 1. Todas diferentes. E, de uma certa maneira, as minhas 2 histórias de super-heróis, as minhas 3 histórias de super-heróis preferidas, 2 são do Frank Miller e são da mesma dupla, que é o Batman Ano 1 e é o Demolidor Renascido, que ele também fez com o Mazzucchelli. São 2 histórias que têm alguns pontos em comum. E a minha terceira história preferida é o Planetary do desenho do John Cassaday, a história do Warren Ellis, que é uma minissérie em 20 e tal números, que é uma homenagem ao período de ouro da Marvel, aos pulps, ao cinema de Hong Kong, etc., embrulhado sob a forma de uma história de super-heróis. Quantos trades é que são? Diz? Quantos trades é que são o Planetarium? Eu só tenho para aí 2 ou 3. Originalmente são 4 trades, dos quais os primeiros 3 têm 6 ou 7 números cada e o último tem 9, porque aquilo tem um bocadinho mais de páginas no fim. Depois eles fizeram em 2 Absolute, aquele formato gigante, e mais tarde fizeram num ómnibus inteiro com os spin-offs e há um Batman Planetary, há um Planetary Justice League, tudo junto num livro com 500 páginas. E essa é a série que tu mais gostavas de publicar e que ainda não publicaste? É talvez a minha série de banda desenhada preferida e nunca publiquei em Portugal. Eu adoro a série. Tenho o meu outro objetivo era editar o Sandman e esse finalmente, embora eu tenha começado na Devir, depois foi suspenso por questões à volta de direitos e contratos de exclusividade para a língua portuguesa, para o Brasil, etc., num período super conturbado e complicado da edição de super-heróis em Portugal e no Brasil, que foi 2005 a 2007, com a falência da Abril, com o facto da Panini ter assumido a edição da Marvel e depois da DC, acabamos. A Devir acabou por perder o direito de editar material da DC e o Sandman ficou suspenso ao fim de 3 volumes. Com a Levoar, desde mais ou menos do princípio, ou do segundo ano ou terceiro que trabalhei com eles, sempre sugeri que uma coleção gira para fazer, para sair com o público um livro por semana, era o Sandman, um livro por semana, 10 semanas, e isso acabou por se fazer em 2016. Portanto, isso também era uma das 2 séries que eu queria editar. A história que estavas a referir do Arkham Asylum é uma história divertida porque eu não sei se és desse tempo, mas na altura a maioria dos editores de cómics não tinham passado tudo para digital. Não era, eu quero editar este livro, mandem-me o CD aos ficheiros. Não era, eu quero editar este livro e os gajos mandavam-te uma cena por DHL que pesava tipo 50 quilos, que eram os fotolitos. E os fotolitos era muito complicado porque as pessoas às vezes não se dão conta, mas as separações de cores são a preto e branco. Pronto, são quatro folhas de plástico transparente, impressas a preto e branco, e cada uma representa uma cor. Portanto, quando vais para a gráfica... Isso é do tempo dos dinossauros, já. É do tempo, como eu lhe chamo, do cretináceo superior. E nós recebemos o Arkham Asylum em fotolitos. Não te digo o preço, nem quer dizer, era impossível fazer isso hoje, literalmente. Só era possível porque nós, na altura, na Devir, imprimíamos 4.000 de um livro que a gente sabia que ia vender razoavelmente e, portanto, esses 4.000 suportavam certos custos
que hoje em dia, num ambiente de imprimir 1500 ou 1200, seriam impossíveis. Recebemos os fotolitos, porreiro, alguém andou a raspar o texto inglês dos fotolitos com um x-ato, não é? Porque isso era o que se fazia, ia-se ali, raspava-se aquilo que estava lá escrito e depois alguém scanou o preto e branco, o fotolito do preto e branco, tinha os balões, alguém legendou com o texto da tradução. Houve páginas que teve que se mandar fazer uma prova de cor, que era uma coisa caríssima, que era juntar as 4 películas, fazer uma fotografia com essas 4 e depois a fotografia scaná-la. Porquê? Porque são páginas em que havia texto nas cores, em que o texto entrava pelas cores e pelo desenho, e tinhas que reconstruir o desenho. Nós fizemos isso para montes de páginas do Arkham Asylum, correto? Deu uma trabalheira de caraças, imprimiu-se o Arkham Asylum, um conhecido livreiro da praça, cujo nome não vou dizer, mas era o Pedro Silva da BD Mania, disse-me: isso nunca vai vender porque eu aqui na BD Mania, nos últimos 10 anos, já devo ter vendido 300 ou 400 do Arkham Asylum. E eu na minha cabeça pensei, então é exatamente por isso que vai vender bué em português. E vendeu muito bem em português. Passaram-se 2 anos, e recebemos um e-mail da DC um bocado desesperado. Não encontramos fotolitos, andamos a contactar todos os editores que já fizeram Arkham Asylum, precisamos de fotolitos porque vamos fazer a tal edição comemorativa dos 25 anos e precisamos de... Essa não foi feita pela Devir, mas iam fazer a edição comemorativa dos 25 ou dos 30 anos, ou lá o que era, e precisamos de fotolitos para digitalizar tudo. E então, a Devir acabou por lhes enviar os fotolitos, estavam lá no armazém da Devir, que é um armazém enorme ali na zona de Palmela, estavam tipo na 5ª prateleira de umas estantes gigantes, tiveram que ir buscar com o elevador e não sei o quê, foram enviadas para a DC e em troca eles creditaram-nos montes de fecheiros de outros livros que a gente editou, nomeadamente o Fables e outras coisas que se fizeram na altura. Mas pronto, hoje em dia todas essas editoras subcontratam alguém para arquivar tudo. Agora já fazem tudo em digital, não é? Quando o cómic é editado, o próprio processo de imprimir o código gera os fecheiros de imagem que tu depois vendes aos teus clientes para eles editarem. Só que isso, quando estamos a falar de editoras que lançam 100 cómics por mês, 100 cómics por mês são 2.500 páginas de banda desenhada, e só a trabalheira de arquivar isso é trabalho a tempo inteiro para 1 ou 2 pessoas. Pronto. E, portanto, eles cobram isso e cobram bem. José, o facto de teres essas histórias que estás a contar e o facto de teres conseguido basicamente produzir alguns dos teus sonhos e dos teus objetivos como leitor também, né, de banda desenhada. Eu lembro-me de há 20 anos, para aí, nós até temos uma conversa das dificuldades. Precisamente, acho que o Sandman até foi um dos exemplos que era muito difícil publicar isso em Portugal, porque precisamente os leitores, os apreciadores portugueses iriam comprar necessariamente a edição estrangeira. Que tu acabaste por fazer isso. Isto implica que sentiste, que tens sentido uma maturidade crescente do mercado, os leitores estão mais virados para as edições portuguesas, isto flutua e é por ondas e não estamos tão sólidos quanto isso. O que é que tu achas? Não tenho 100% da certeza. A sensação que eu tenho é que houve uma quebra muito grande à volta de 2010, 2012. Eu tenho uma opinião sobre as razões que levaram a essa quebra do mercado da banda desenhada, não é a mesma que a maioria dos meus colegas editores. A verdade é que eu acho que cada vez que há uma quebra, e por quebra eu entendo, cada vez que se suspende um projeto de edição de banda desenhada de cómics, daqueles cómics que exigem uma compra constante ou contínua, um colecionismo para tu acompanhares as histórias, etc., nós perdemos leitores para a língua inglesa. Porque quem deixou de ler... Na Devir nós fizemos um esforço grande para fechar as histórias todas que estávamos a editar. Inclusive lançámos alguns números com mais páginas, mais caros necessariamente, mas
tipo flipbooks, não é? De um lado acabava a história do Homem-Aranha, do outro lado acabava a história do X-Men, mas os leitores que quisessem podiam ir às bancas e, pagando um pouco mais, compravam a revista que tinha, e todas as histórias ficaram completas. Mas cada vez que se interrompe um projeto desses de edição de cómics contínuos, as pessoas que deixam de comprar o português ou desistem da banda desenhada, não é? Ou começam a comprar em inglês. Se compram em inglês, nunca mais voltam para o português. Isso é a minha experiência. Acabou, morreu, esquece. Pronto. Há um núcleo duro de mega fãs que estão disponíveis para comprar em português, mesmo depois de terem comprado em inglês, e que ao longo dos últimos anos, pela qualidade razoavelmente melhor dos livros das edições portuguesas, nomeadamente pelo trabalho da G. Floyd, sobretudo, mas por outras editoras também, estão dispostos a esperar para comprar alguns títulos, e talvez no caso de séries que não são séries em contínuo, tipo Marvel, mas que são coisas que eles sabem que têm princípio, meio e fim, já ganharam confiança suficiente, por exemplo, para dizer, ok, eu confio que a G. Floyd vai acabar o Gideon Falls. Eu confio, percebes? Pronto. E, portanto, mas nós perdemos muitos leitores para o inglês, e é por isso que, quando a Devir editava, nós planeávamos vender nos primeiros 8, 9 meses de vendas aquilo que a gente hoje imprime. Portanto, um livro, um trade da Devir imprimia-se na altura 3.000, 4.000 exemplares, com a expectativa de vender 1.500 nos primeiros 8 a 10 meses. Entre bancas e livraria, não sei o quê. 1.500 é o que eu imprimo hoje em dia para um livro que eu acho, vai vender para caraças. Pronto. E há exceções, obviamente, mas grosso modo é isso. Eu acho que nos últimos anos tem entrado muita gente nova na compra de banda desenhada, muito graças às coleções das novelas gráficas da Levoar, mas também ao facto de muitas editoras terem lançado livros mais facilmente compráveis e legíveis por leitores casuais, adaptações literárias, documentários, assim, livros maiores, e um leitor casual não se choca de pagar 20 ou 25 euros por um livro de banda desenhada bom em capa dura, porque um romance custa 18 ou 20 em capa mola, preto e branco, só com texto, não é? Os fãs de BD, que são os meninos mimados, diga-se muitas vezes, estão habituados a comprar um Asterix a cores em capa dura por 12 euros e ficam em estado de choque quando lhes dizem que, sabes, este livro tem 3 álbuns franco-belgas lá dentro, em capa dura, em formato grande, e custa 25 euros. E eles não param para pensar que 3 álbuns franco-belgas ao preço normal são 45 euros. E ficam, meu Deus, que horror, estão-nos a tentar cholar, vão roubar para a estrada, etc. Eu recebo comentários destes, tipo, vão roubar para a estrada. Pronto. Tu deves ter recebido a mesma coisa com os monsters e não sei o quê. Pronto. Mas isso é um mal geral do mercado, sim. Mas os leitores casuais, o leitor que não é fanático, que não tem propriamente um passado como comprador fanático de banda desenhada, aquele gajo que gosta de BD, compra para aí 10 livros por ano, muito as adaptações literárias ou as coisas que ele vê assim mais sei lá, comerciais, não é comerciais, mas mais fáceis de entender o que são, não tem esse prurido. Ou seja, o gajo que compra o Sapien, a adaptação do Yuval Noah Harari, ou o gajo que compra o 1984, ou o Balada para Sofia, do Filipe Melo, ou o Nosso Drácula, são livros de 20, 30 euros. Mas a pessoa que compra isso, claro que os fãs de BD também compram isso e protestam e resmungam e não sei o quê, mas o grosso dos nossos compradores para isso, e a gente sabe que são o grosso, porque são livros que vendem muito mais do que o normal dos outros álbuns, são pessoas mais compradores casuais, e eu sinto que têm menos resistência a isso, porque eles sabem que aquele livro vale aquilo, porque estão habituados a comprar um romance do Murakami por 19 euros e são 300 páginas a preto e branco sem imagens. Pronto. E não digas mal dos romances, não digas mal dos romances, Feitas, faz favor. Não, eu não estou a dizer mal dos romances, eu estou a dizer que os romances, eu estou a dizer o contrário, estou a dizer que os romances estão ao preço a que têm que estar, porque a gente sabe que é esse o preço a que têm que estar, mas as bandas desenhadas normalmente estão baratas demais.
Ora bem, então chegamos ao final da primeira parte da entrevista ao Freitas. Eu acho que nós abordámos aqui coisas muito giras. Falámos do Alan Moore, que é o deus da banda desenhada. Falámos do Frank Miller. Falámos do Neil Gaiman. Falámos de algumas curiosidades que só alguém que trabalha na banda desenhada todos os dias podia contar e relatar. Mas falta ainda fazer mais algumas perguntas muito giras e falta falar do mercado nacional, dos autores nacionais, como é que está a criação portuguesa de banda desenhada. Isso pode ficar para um segundo Bancast. Portanto, aproveitamos para nos despedirmos de quem está a ouvir ou a ver, mas o próximo episódio vai ser uma continuação do que vocês estão aqui a ver. Portanto, não te esqueças de dizer para subscreverem, que é muito importante. E pode ser isso. Ok, subscrevam, façam like, partilhem. Vamos criar um genéricozinho com essa lenga-lenga toda. Portanto, pessoal, até já então. Muito obrigado por terem estado.